As principais lesões de glândula salivar, ou elas são fenômenos de retenção de muco ou fenômenos de extravasamento de muco. Extravasamento a gente viu ali, né, das duas lesões anteriores, mucocele e rânula. Agora a gente vai ver um fenômeno de retenção de muco. Nesse caso aqui, com essa imagem que vocês estão vendo, a gente está tendo uma retenção do muco. O que é isso? O que é essa retenção? Na verdade, não houve rompimento, não houve dano a esse ducto. Houve um entupimento, houve uma retenção desse muco. Professor, e o que é que retém? O que é que entope esse ducto? Um cálculo mineralizado. É o mesmo cálculo, gente, é o mesmo princípio de cálculo renal, tá? É um cristal formado por deposição excessiva de minerais, de sais, de cálcio, potássio, tá? Que forma uma pedrinha, um cálculo, um cristal, e entope e obstrui esse ducto, fazendo com que a saliva produzida fique armazenada em uma região desse ducto. E aí vai provocar um aumento de volume nessa região, tá? Esse ducto pode ser um ducto de uma parótida, pode ser um ducto, né, se for da parótida é chamado de Stens, se for da submandibular é chamado de Wharton. Aqui está de forma muito linda nessa imagem, ó, aqui tem o ducto, né, da glândula, tem um cálculo, ou, né, um cristal, um cialolito, obstruindo o ducto, e aqui a gente tem o ducto aumentado, né, ou seja, aqui a gente tem um ducto que está alterado por conta da retenção. E se não for feita a correção, a remoção desse cálculo, eu vou ter aqui a formação de uma lesão salivar, tá? E essa lesão vai acumular saliva nessa região. Esse acúmulo de saliva vai levar a processos infecciosos, porque a saliva retida gera ali inflamação e infecção. Então, é necessário corrigir, remover esse cálculo para que retorne o fluxo dessa saliva e a gente tenha a correção desse problema. Professor, e o nome desse cálculo qual é? Cialolito. O nome dessa doença qual é? Cialolitíase, que é inflamação do ducto proveniente de acúmulo dessa saliva. Certo? Aqui vocês estão vendo, né, o ducto de Wharton, tá? E aqui a gente estão vendo, né, a glândula submandibular. Glândula submandibular, né, o músculo milioidal e aqui o ducto de Wharton. Ok? Então, é a inflamação causada pela presença do cialolito. Todo cialolito leva a inflamação? Não. O cialolito só leva a inflamação se eu tiver obstrução e acúmulo dessa saliva. Se o cialolito for pequenininho e ainda assim estiver passando a saliva, não vai gerar inflamação. Só que esse cialolito ele tende a crescer com o tempo. E chega uma hora que esse cialolito obstrui o canal de drenagem. Obstruindo, eu vou ter a inflamação, eu vou ter acúmulo dessa saliva, inflamação, e aí o caso de celulite. Conceitos: celulite são estruturas calcificadas que se desenvolvem no centro do sistema ductal ou no parênquima, tá? No sistema ductal vai levar o celulitíase e se for no parênquima vai gerar uma inflamação da glândula. Etiologia desconhecida, né, forma pela deposição de cálcio ao redor dos restos orgânicos no interior do ducto, tá? E não está geralmente relacionado a desordens sistêmicas, bom? A glândula submandibular é a mais comumente afetada,
e o ducto de Wharton, né, que é o ducto da glândula submandibular. Por que que ele é mais afetado? Porque ele, além de ser muito longo, ele é muito sinuoso, né? Ele é muito fininho e às vezes tem algumas curvas, tá certo? Associado a isso é uma saliva muito espessa e rica em sais minerais. E isso acaba favorecendo a formação desses cálculos, tá bom? Pode ocorrer em qualquer idade, geralmente vai provocar tumefações episódicas. O que é isso? O cálculo, às vezes, ele corre de uma região para outra, entope uma região, e aí obstrui uma região, provoca inflamação, aí algumas vezes retém, né, essa saliva, inflama, aí ele muda de posição, volta a ter o fluxo novamente, aí diminui, extravasa, né, faz a exudação dessa saliva, aí melhora o quadro, aí novamente obstrui, aí esse cálculo vai migrando de uma posição para outra e fica em constantes episódios. Até que chega um momento que esse cálculo ele meio que para em uma posição só, e aí você vai ter, né, um processo de inflamação constante e vai ter que tratar isso através de cirurgia, tá? Quando tem esses episódios de obstrução total e acúmulo de saliva, e acumulando saliva você vai ter um processo inflamatório, geralmente tem muita dor, o paciente tem muita dor, certo? Na porção terminal do ducto, às vezes ele pode ser até visto e ser palpado. Veja que a gente tem, ó, um caminho a ser percorrido desse ducto, tá vendo? Um caminho a ser percorrido. Quanto mais próximo da saída dele, mais superficial ele fica. Quanto mais próximo da glândula, mais profundo ele é, mais difícil de ser visto, tá? Radiograficamente a gente consegue ver esse ducto. Na panorâmica é difícil e você não consegue dizer se essa imagem radiopaca mineralizada está dentro do osso ou está fora do osso. E você vai ter que usar de outros artifícios radiográficos, ou uma radiografia oclusal, ou uma tomografia, para você conseguir ver isso, tá? E aí, ó, em tomografia a gente consegue ver brilhantemente essas imagens, tá? Que você vai conseguir identificar que essa imagem aqui não está dentro do osso, está fora do osso, está numa região lingual. Clinicamente, você pode ter essa imagem. Difícil isso, tá? Eu nunca vi. Mas já vi imagens, já vi vídeos de colegas enviando. Olha o cálculo aqui querendo sair, tá vendo? Querendo ser expulso pela região de carúncula, que é a região de saída desse ducto, tá? E aqui, ó, uma imagem muito maior, um cálculo muito maior, querendo sair. O organismo, ele tenta expulsar esse cialolito. Nem sempre ele consegue. E aí você pode estimular o paciente a expulsar esse cialolito, tá? Como? Através de ordenha, que é massagem na região da glândula, estímulo com alimentos bastante ácidos, limão, vinagre, tamarindo, jenipapo, maracujá, abacaxi, para você estimular a produção excessiva de saliva. E quando a glândula produz, ela acaba jogando, né, com um fluxo um pouco mais intenso, essa saliva que vai atravessar o ducto e vai tentar, né, num processo de drenagem, escoar esse celulito, certo? Isso você pode tentar. Não obteve sucesso, aí você vai ter que partir para a cirurgia. Tá? Vejam esse paciente, um paciente lá da época da residência da gente. É um paciente que ele teve, né, episódios recorrentes de aumento de volume, e aí quando aumenta de volume, que retém esse fluxo, aumenta a pressão, aumentando a pressão, há uma produção de saliva, aumenta a pressão, até que chega um momento que a saliva acaba
correndo, movimentando esse celulito, e aí diminui, aí volta a ter um fluxo, volta a ter um sistema de drenagem, diminui. Aí esse cálculo migra de posição de novo, acaba obstruindo novamente, e aí volta a ter o quadro de retenção de saliva, processo inflamatório, tá? E aí ele fica tendo esses vários episódios, até que o momento chega uma hora que retém saliva e não tem drenagem nenhuma. E aí a gente tem que partir para a cirurgia, porque é para remoção. Diagnóstico diferencial é de cialodenite, que é a inflamação da glândula mesmo, tá? Quando você não tem cálculo, é chamado apenas de cialodenite, que é a inflamação da glândula. E quando você tem cálculo, é chamado de cialolitíase, que é a inflamação proveniente de um cialolito. A cialodenite é apenas inflamação da glândula, sem cialolito, tá? Tratamento. Pequenos cialolitos você pode tratar de com ordenha, né? Que é justamente essas massagens na região da glândula, estimulação de saliva, pode usar soluções cialogogas, que são estimuladores, né, de medicações que estimulam a produção de saliva, para você estimular justamente, aumentar fluxo e aumentar a força dessa saliva, para ver se expulsa esse celulito. Já celulitos muito grandes, não vai conseguir drenar, não vai conseguir movimentar direito dentro desse ducto, e aí precisa ser removido cirurgicamente. Se essa glândula já teve vários processos inflamatórios recorrentes, inflamou porque teve retenção de muco, esse muco retido gerou inflamação da glândula. Aí conseguiu drenar um pouco essa saliva, aí voltou a ter novamente. E ficou tendo vários episódios recorrentes disso. Essa glândula está comprometida por vários processos inflamatórios, ela já não vai mais ajudar na produção de saliva, e aí a literatura recomenda a retirada dessa glândula também, tá? Esse mesmo caso que eu mostrei para ilustrar o diagnóstico, eu vou mostrar um caso que a gente operou lá no serviço da residência. E aí ele teve recorrentes processos inflamatórios nessa região submandibular aqui, ó, tá? E a gente optou pela remoção do cálculo junto com a glândula. Quando esse cálculo está no ducto, você pode relativizar a remoção da glândula. Quando o cálculo está dentro da glândula, não tem como resolver, certo? Olha o que eu estou falando. Se tiver cálculo no ducto, você pode dar as duas opções e pensar nas duas opções. Remover só o cálculo. E se você tiver com o cálculo dentro da glândula, tem que remover a glândula. O que foi optado nesse paciente aí, tá? A gente vê aqui nitidamente que o cálculo dele, né, tá na região da glândula submandibular mesmo, não tá no ducto, porque essa região aqui é a glândula submandibular, né, que já até provocou um aumento nessa região. E aí a gente foi para a cirurgia, fez um acesso extraoral, não tem como você fazer isso por dentro da boca, é muito difícil. E fora que você vai ter nervo lingual ali, artéria lingual, né, é muito mais perigoso. Aqui abriu pele, chegou em platisma. Aqui você vê que abriu pele, incisão em pele, subcutâneo, isso aqui é o músculo platisma. Abriu platisma, logo abaixo do platisma vai estar a glândula submandibular, isso aqui já é glândula, tá? E aí a gente vai divulsionando essa glândula, e aí a gente removeu toda a glândula, e aqui a gente já vê os cálculos na região da glândula. Né? E aí foi tirando toda a glândula e procurando o cálculo para a gente puxar, né, junto, remover junto, glândula e cálculo. E aqui a gente está vendo, né, a glândula, o cálculo ele foi fragmentado em alguns pedaços, ele não saiu inteiro. Veja as duas peças. Então, só para completar, se o cálculo estiver dentro da glândula, você remove todo.
Se tiver fora da glândula, você pode pensar nas duas hipóteses de tratamento, tá? Professor, A célula Oi. só uma dúvida. Nesse caso que teve a remoção de uma glândula, eu preciso prescrever saliva artificial ou as outras dão conta? Perfeito, excelente pergunta. 70% da nossa saliva vem das parótidas, tá? Então, se você tem as duas parótidas mantidas, você tem uma função salivar suficiente. Aí, além das duas parótidas, o paciente ainda tem mais uma submandibular, duas sublinguais, ou uma só, né, que algumas pessoas chamam de uma só, que tem dois lóbulos, lóbulo direito e lóbulo esquerdo, e tem todas as pequenininhas, as menores. Então, a função salivar, quando você remove uma submandibular, não fica prejudicada, tá? Mesmo quando você remove a parótida, remove, por exemplo, tumores que a gente vai ver lá na frente, de remoção de uma parótida inteira. Ainda assim, a função salivar acaba não ficando tão prejudicada. Para esse paciente que remove uma parótida inteira, você até precisa prescrever saliva artificial. Mas uma submandibular não vai comprometer, não. Tá bom? Respondido? Professor, obrigada. Não. A cialodinite, cialo, glândula salivar, adenite, inflamação. É a inflamação das glândulas salivares, que não é proveniente de um cialolito. Se for um cialolito, é chamado de cialolitíase. Se for uma inflamação não provocada pelo cialolito, cialodenite, certo? Ela pode ser infecciosa ou não, tá? Dentro das infecciosas, a mais comum é a parotidite, tá? Que é a inflamação da parótida. Pode estar relacionada com alguns medicamentos, principalmente o excesso de atropina, que é uma medicação usada para alterações cardiovasculares, e pode estar associada à cellulitíase. Só que, quando você está associado a uma cellulitíase, o mais comum é você chamar de cellulitíase. A principal origem da cialodinite é provocada por infecções virais ou bacterianas, tá? As virais ou bacterianas. E aí a gente vai ter vários exemplos, né? Como doenças virais provenientes de vírus da influenza, né? Bactérias provenientes do sistema de outros sistemas, tá? Do organismo. E tem um quadro que é muito comum, que vocês geralmente veem, que é na infância, que é através da papeira. A bacteriana também é a mais comum na região da parótida, que a gente vai ter um quadro de edema e dor, podendo ter sinais inflamatórios, às vezes pode ter um pouco de febre, mas geralmente é baixo, tá? E pode haver um pouco de drenagem de secreção purulenta pelo ducto da parótida. Todos os quadros infecciosos inflamatórios provenientes das glândulas salivares, sejam elas submandibulares ou parótidas, se tiver um processo inflamatório nessa região, vai ser chamado de cialodenite. Mais comum, região de parótida, e a mais comum é a bacteriana, tá? Ela pode se desenvolver bilateral ou ela pode se desenvolver unilateral, certo? Sendo que as provenientes de infecções bacterianas, elas são geralmente na região parotida e é bacteriana, unilateral. Quando elas são virais, geralmente ela é proveniente ou ela desenvolve-se dos dois lados. Então, de forma, digamos,
para vocês melhorarem o diagnóstico de vocês, quando é viral, bilateral, e quando é bacteriana, unilateral. Certo? Diagnóstico diferencial, a gente pensa em celulite, tá? E tratamento, se for bacteriano, a gente pensa em fazer tratamento com antibióticos, tá? Geralmente, o dentista ou o bucomaxilo, ele não trata a celodenite sistêmica. Se for de origem viral ou bacteriana, geralmente a gente passa o caso para um clínico. Agora, se for um celodenite proveniente de cálculo, aí quem geralmente trata é o dentista, o bucomaxilo, ou o cirurgião de cabeça e pescoço, ou o otorrino, tá? Se por um acaso houver, né, recorrência dessa celodenite viral ou bacteriana, pensa-se em tratar essa celodenite com o uso, com a cirurgia da remoção da glândula, tá? Indo para xerostomia. A xerostomia, na verdade, não é uma doença, é um quadro, tá? Que é a sensação subjetiva de boca seca. Geralmente está relacionada à hipofunção dessas glândulas salivares, à diminuição do fluxo e a diminuição da produção dessa saliva. Muito comum em idosos, é tanto que cerca de 25% dos idosos têm queixa dessa xerostomia, sensação de boca seca. Algumas pessoas dizem que é uma consequência do envelhecimento. Com o envelhecimento, a gente tem redução desse fluxo salivar, tá? Pode estar relacionada com alguns tratamentos médicos, como radioterapia, quimioterapia, algumas medicações antihipertensivas, antidepressivos, algumas medicações em processo de transplante, algumas medicações também anticonvulsivantes, tá? E é sempre importante, se o paciente tem queixa de xerostomia, você investigar quais medicações ele usa, ir lá para a bula e ler se, né, essa medicação que ele usa provoca algum tipo de diminuição de função salivar. Geralmente, o paciente vai apresentar menor quantidade de saliva, pode apresentar, né, alterações em língua, fissura no dorso da língua, pode haver, né, uma maior predisposição à candidíase. Lembra que saliva é protetora, tem lisozimas que protegem nossa cavidade oral, e cáries cervicais e radiculares. Por saliva, você tem uma redução de saliva, tem uma redução da proteção da cavidade oral, tá? Então a gente vai ver, né? Às vezes a gente vê ressecamento da língua, fissura das línguas, a gente vê às vezes uma saliva mais espessa, mais esbranquiçada, perde um pouco a viscosidade, uma ocorrência maior de cáries cervicais, né? Muito comum em pacientes quimio e rádio, mas também pode acontecer em quadros de xerostomia intenso. Diagnóstico diferencial da xerostomia, síndrome de Sjögren, ou Sjögren, tá? Que a gente vai ver esse quadro já nos próximos slides. Tratamento, estimular a hidratação, mascar chiclete sem açúcar para não provocar aumento de cáries. Casos mais severos, prescrever saliva artificial, e o paciente pode usar isso contra o resto da vida. Não tem contraindicação ao uso da saliva artificial. Utilizar cialogogos, que são substâncias, né? Eu falei já bastante de cialogogos, que são substâncias que aumentam a produção dele, é a pilocarpina, que a gente pode usar para escrever de 5 a 10 miligramas a cada 6 horas, ou seja, o paciente pode usar 4 vezes ao dia, e essa substância vai estimular a produção de saliva da glândula salivar, certo? Indicar o uso de escovas de cerdas macias, creme dentais, isso é bem importante, com laurilsulfato de sódio. Essa substância está presente em alguns creme dentais,
E o laurio, ele consegue, ele provoca, na verdade, aumento do ressecamento das mucosas. Ele aumenta, além de trazer um pouco de ardor e desconforto, que muita gente gosta dessa sensação, da sensação de hálito refrescante. Mas para o paciente que tem xerostomia, isso pode trazer desconforto e ressecamento, tá? E se essa xerostomia é induzida não pelo envelhecimento, não por algum tipo de tratamento, mas por algum medicamento, é interessante entrar em contato com o médico e pedir ajuste dessa dose ou até mesmo troca dessa medicação, porque está provocando alguns transtornos e algumas alterações para o paciente. Certo? Cuidado com as prescrições que eu falei, vários creme dentais, principalmente esses extra freshes, né, como vocês podem ver aqui, são os que mais têm esse laurio. E aí traz muito desconforto para o paciente, tá? Aqui são só alguns exemplos de saliva artificial que vai ajudar os pacientes tanto, né, a produzir uma melhor saliva, como hidratar a cavidade oral do paciente, tá certo? Toda medicação que ela é cialogoga é muito bom, porque isso estimula o paciente a produzir saliva, tá? A síndrome de Sjögren é uma síndrome, como vocês estão vendo, é uma alteração sistêmica, que ela tem alterações em diversos tecidos e órgãos. Ela vai ter alterações pulmonares, articulares, alguns órgãos, pode trazer problemas digestivos, problemas neurológicos, mas os dois principais sintomas do paciente estão relacionados à produção de saliva e à produção de lágrima. Há uma redução na produção de lágrima e de saliva. E geralmente o paciente vai acusar, vai relatar ressecamento dos olhos e ressecamento da boca, tá? É uma desordem autoimune crônica que afeta as glândulas salivares e as glândulas lacrimais. A epidemiologia dessa síndrome é de 9 para 1, 9 mulheres a cada um homem, ou seja, representando 90% dos casos em mulheres acima dos 40 anos, ou seja, mulheres que entram em menopausa têm uma maior predisposição a ter síndrome de Sjögren, assim como tem também uma maior predisposição a lúpus, né? E isso levanta uma hipótese de que seja relacionado a estresse, aumento, né, de tensão e também há uma relação com os hormônios, tá? Não se sabe ainda qual é a etiologia, fala-se em uma interferência genética, fala-se em uma infecção viral do Epstein-Barr, fala-se uma questão relacionada a sistema nervoso, a estresse, mas não tem nada definido com relação ainda a qual é a causa da síndrome de Sjögren, tá? Como eu falei para vocês, eles vão atingir principalmente as glândulas lacrimais e as glândulas salivares, provocando redução de saliva, xerostomia, redução de lágrima, xeroftalmia, redução de saliva, xerostomia, redução de lágrima, xeroftalmia. Todas as características da xerostomia são presentes, tá? Dificuldade de deglutir, altera paladar, dificuldade de usar dentadura, ou seja, próteses, né? Língua fissurada, ou seja, rachaduras, fissuras da língua, atrofia de papila, mucosa oral vermelha e sensível e presença de candidíase secundária. Essa imagem, apesar de ser uma imagem figurativa, né, figurada, não é uma imagem real, mas é para vocês verem o que são essas fissuras. São essas linhas, né, acentuadas mais profundas da língua, tá? E isso é típico de xerostomia, tá? Ó, quando tem redução
da saliva, a gente tem um aprofundamento dessas fissuras. E a xeroftalmia, o paciente vai relatar para você essa sensação de areia nos olhos, ou seja, uma sensação de irritação das mucosas dos olhos, né? Como se tivesse vários ciscos irritando e inflamando. Pode haver, né, alterações de volume dessas glândulas salivares, é mais difícil, né? 1/3 só dos casos tem essas alterações de volume e de tamanho das glândulas salivares. 1/3 mais ou menos desses pacientes pode apresentar essa tumefação difusa e firme das glândulas salivares maiores, geralmente é bilateral, tá bom? Indolor ou levemente sensível, e pode ter recorrência. Aumenta, diminui desse processo inflamatório, desse processo de edemaciação ou de edema da glândula salivar. Uma foto da internet para vocês verem o que seria essa alteração de volume das glândulas salivares, tá? É comum, professor, a síndrome de Sjögren? É comum esse quadro de edema bilateral? Não é comum. Esse quadro de edema é mais incomum. Edemas como esses, assim, aumentados, é bem comum, bem comum. O mais comum é não ter esse quadro de edema bilateral, e se tiver, muito discreto, tá? A síndrome de Sjögren, ela pode ser classificada como primária e secundária. A primária é aquela que só tem a síndrome de Sjögren, apenas, né? Principalmente com xeroftalmia e xerostomia. Já a secundária, ela está associada a outras doenças autoimunes. A principal delas é a artrite reumatoide, tá? O paciente tem a síndrome de Sjögren, tem a queixa de xerostomia e xeroftalmia, e associada a isso tem artrite reumatoide, certo? Qual é a mais comum, professor? A primária. Se tiver a secundária, geralmente associada à artrite reumatoide. E aí a gente vai ter essa imagem clássica, né, de boca e olhos secos. Gravem sempre isso, boca e olhos secos. Ou seja, xeroftalmia e xerostomia. Diagnóstico diferencial não tem nenhuma doença que seja muito semelhante à síndrome de Sjögren, tá? Ela é bem específica. Tratamento, nós dentistas vamos tratar a xerostomia do paciente e é interessante que você encaminhe ele para o reumato, porque o reumatologista é o profissional especialista em síndromes, em doenças autoimunes. Síndromes não, em doença autoimune, tá? E aí o reumato vai acompanhar esse paciente para poder intervir se ele apresentar outras condições sistêmicas. E agora, saindo um pouquinho das doenças de função e de anatomia, e a gente indo para o finalzinho da aula, a gente vai falar um pouco sobre as lesões que são tumores. Os tumores de glândulas salivares, eles são bem raros, não é comum, tá? Ainda bem, que são tumores bem agressivos. Geralmente, eles são chamados de adenomas, tá? O tumor verdadeiro proveniente de lesões, proveniente de glândula salivar, ele é chamado de adenoma pleomórfico, tá? Ele é um tumor misto benigno, formado e composto de tecido de glândula salivar. É o tumor de glândula mais comum, por isso que é o que eu vou trazer para vocês. Ele pode ocorrer em qualquer idade, não tem uma maior predisposição, e a sua maior incidência é em parótida, depois submandibular, depois glândulas salivares menores, tá? Geralmente é uma massa de consistência firme, de crescimento bem lento e indolor. Ele pode se desenvolver tanto em glândulas salivares menores como maiores. Se for glândula salivar maior, o mais comum, parótida, tá? Se for em glândula salivar menor, região de palato.
essas duas imagens aqui, eu gostaria que ficasse bem registrada na cabeça de vocês. Lesões endurecidas, sólidas, massas, em região de parótida, a gente pensa como primeira opção, adenoma pleomórfico. Massas endurecidas, tumores endurecidos, região de palato duro ou mole, primeira opção que a gente pensa, adenoma pleomórfico de glândula salivar menor, tá? Veja, professor, mas você falou que massas firmes, indolores, crescimento lento, em mucosa oral, a gente pensa logo em carcinoma, tá? Uma coisa que eu preciso que vocês pensem. O carcinoma é de origem epitelial, tá? Só que tipo de carcinoma é esse? De células escamosas? Aí é de célula epitelial. Se ele for uma lesão maligna da região de glândula salivar, ele vai ser chamado de adenocarcinoma. Já já eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso para vocês, tá? Quando ele ocorre em parótida, o adenoma pleomórfico, geralmente ele ocorre no lóbulo superficial, isso é ótimo para o tratamento. Tumefação, a gente vai ver uma tumefação sobre ramo mandibular, ali na região à frente da orelha. Pode levar a paralisia e dor, mas isso é bem raro. Por que pode levar a isso? Porque lembrem que o ramo facial, o nervo facial, ele atravessa a parótida e emite as suas 5 ramificações. O nervo facial é aquele nervinho que faz a movimentação de toda a face, de toda uma hemiface. E esse ramo, ele atravessa a parótida. Então, algumas vezes, a depender da extensão e da localização desse adenoma, ele pode provocar lesão, compressão desse nervo. E essa lesão do nervo pode levar a uma paralisia, em alguns casos, e dor em outros. É mais difícil, mas pode acontecer, tá? Inicialmente, ele é móvel. Quando você identifica um adenoma em parótida inicial, você vê que ele se mexe um pouquinho, você consegue palpar e mexer ele. Com o passar do tempo e lesões muito maiores, ele começa a ficar um pouco mais fixo e perde essa mobilidade. Quanto maior, quanto mais antigo, mais imóvel ele fica. E mais danoso e mais mutilador vai ser a cirurgia para remoção desse adenoma, tá? E aí você vai ver, ó, 2 casos, um da internet, esse maior aqui é da internet, de um adenoma pleomórfico em parótida, e aqui esse caso é um caso lá do nosso serviço de residência, um adenoma pleomórfico em região submandibular, tá? Quando ele ocorre em palato, geralmente vai ser proveniente de uma glândula salivar menor, lógico. Ele ocorre na porção mais posterior e lateral do palato. Posterior e lateral do palato. Geralmente a superfície está plana, está regular, né? Ele é geralmente submucoso. Submucoso. Tá bom? Porque ele é de origem glandular. E se ele é de origem glandular, a glândula geralmente está abaixo da mucosa. E aí ele forma, né, uma anatomia de cúpula, arredondado. Geralmente eles são fixos, diferente da parótida, que ele consegue ter uma movimentação. A região de palato ele é fixo, tá? E se houver trauma, pode até ocorrer, né, algumas úlceras secundárias, mas geralmente a superfície é lisa e plana. Veja aqui 2 casos. Aqui a gente tem, né, esse é típico, você olha para essa imagem, você pensa logo em adenoma pleomórfico. Região de palato posterior, lateral à linha média. Você vê que as 2 imagens têm essa imagem de posterior lateral do palato duro, tá? Nessa imagem aqui tem uma região de úlcera, que pode ser uma região de trauma, tá bom?
A diagnóstico diferencial é o adenocarcinoma, por isso que o adenoma ele precisa ser tratado, precisa se remover ele, fazer estudo histológico de toda a região. Por quê? Porque o diagnóstico diferencial dele é do carcinoma de células adenomatoides, ou seja, de células da região de glândula salivar. E existe alguns casos de adenoma que são malignizados, que são transformados em adenocarcinoma, tá? Por isso que é necessário fazer remoção dele, fazer estudo histológico de toda a parte, para ter certeza que não tem lesão maligna ali dentro, tá? E outra coisa importante o adenoma, ele tem um potencial de recidivar, ele tem uma capacidade de retornar. Então, geralmente, os adenomas, eles são removidos. Na hora da cirurgia, se tiver disponibilidade, é feito estudo histológico da margem para poder você identificar que a margem está livre. Você faz um estudo histológico no transcirúrgico para você ter certeza de que tudo removido, não ficou nada de adenoma ali naquela região. Tratamento, excisão cirúrgica sempre tem que remover, né? Como geralmente ele é da lóbulo superficial da parótida, a região menorzinha, é feita só a ressecção, a parotidectomia, que é a remoção parcial dessa parótida. Se ele for muito grande ou tiver envolvendo o lóbulo mais profundo da parótida, aí a gente tem que fazer a remoção total da parótida, tá? E aí acaba sendo uma cirurgia um pouco mais complexa e mais difícil e com possibilidade de lesão do facial, porque você vai ter que remover a parótida e deixar o facial ali, que não é uma coisa fácil. Por que não é fácil? Porque o facial ele atravessa a parótida. Então, fazer parotidectomia total, a gente já entra para a cirurgia dizendo para o paciente, ó, existe possibilidade grande de você ter paralisia do facial, porque a gente vai remover sua glândula e o nervo passa, ele cruza, ele atravessa essa glândula, tá? Existem hoje alguns recursos tecnológicos para você diminuir isso, a utilização de sensores, né, de nervos, os localizadores de sensores de nervos é uma opção muito viável, mas não elimina completamente essa possibilidade, tá? E quando o adenoma ele é em glândulas submandibulares, geralmente é feita a remoção total da glândula, visto que são glândulas que não têm riscos de serem removidas, não tem um nervo que atravessa ela, são glândulas que produz saliva, mas produz muito menos saliva, então não vai trazer danos nem déficit para o paciente. A parótida a gente tenta manter por dois motivos, pelo risco do facial e pela quantidade de saliva que ela produz, tá? Então, quando é um adenoma pleomórfico em submandibular, a gente remove a glândula por inteiro. Aquele caso que eu falei para vocês do serviço, né? A gente vê esse aumento de volume nítido em todas as projeções dessa paciente, tá? Nítido aqui na região, né, de ângulo mandibular. A gente fez o estudo tomográfico dela e aqui dá para ver, né, o aumento de volume, o nódulo, a tumoração nessa região. Aqui a gente consegue ver nitidamente, ó, que a gente ficou muito na dúvida até se essa lesão ela era de origem parótida ou de região de submandibular. Porque a parótida ela vem até aqui assim, né? A gente não sabia se isso aqui era um adenoma que vinha da parótida ou se era da região submandibular. Deixou a gente muito confuso, porque aqui tem parótida e aqui está submandibular, tá? Mas aí com a tomografia dá para ver nitidamente que a parótida está íntegra e que a lesão vem daqui, ó. A lesão vem proveniente da submandibular, tá? Vocês conseguem ver a tomografia, gente, bem? Eu passei o mouse, eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Dá para ver?
Dá, professor. Beleza. Foi feita a ultrassom também, né? E a ultrassom veio como nódulo sólido e a suspeita do médico foi de adenoma pleomórfico. Então, com tomografia, com ultrassom, a gente também fez. Ela já veio com uma biópsia por agulha fina também, tinha feito punção. E aí a gente foi para a cirurgia dela, né? A gente abriu o submandibular, né? Abriu aquele mesmo processo que foi feito naquela outra cirurgia que vocês viram, tá? As mesmas camadas. E aqui tá o adenoma pleomórfico todo, tá? E a lesão removida. E aqui a gente, né? Com toda a loja após a remoção, tá? Aqui a peça, toda removida, a glândula com tumoração, foi enviado para a histologia veio, né? O resultado de adenoma pleomórfico. Veja só o que a microscopia diz, ó. Secções mostram lesão de origem glandular, caracterizada por população de células epiteliais, formando ducto que contém material eosinofílico no seu interior, além de presença de metaplasia escamosa, que é alteração de tecido celular. O estroma apresenta fibroso, hialino e, por vezes, mixoide, sendo possível observar também células adiposas, gordura e cartilagem. A lesão está envolta por uma pseudocápsula, isso é ótimo, porque quando tem envolvimento de pseudocápsula, significa que ela não tem uma invasão, tá? E a lesão maligna vai ter algumas características dessas aí, mas muito mais acentuada e muito mais agressiva. Vai ter muito mais metaplasia, vai ter muito mais alteração no núcleo-citoplasma, vai ter pleomorfismos, não vai ter essa cápsula, é isso que diferencia uma lesão benigna da maligna. A sutura realizada e aqui, depois de alguns dias, o acompanhamento dessa paciente, tá? Se ela cuidar direitinho isso aqui fica praticamente imperceptível, fica uma linhazinha bem fininha, quase que não dá para ver, tá? E é uma paciente que precisa de acompanhamento por bastante tempo, porque existe possibilidade de retornar, tá? Dúvidas? Antes da gente ir para as dúvidas, deixa eu agradecer. Essa aula é uma aula inicialmente foi de Tiago, né? Professor Tiago. Carolina me passou algumas alterações dela e tem alguns casos que foram feitos por mim, por doutora Tila, que foi uma colega minha de residência, da época de residência. Na verdade, todos nós aqui fomos colegas de residência. Tiago foi o mais velho, eu e Tila da mesma época e a professora Carolina mais nova do que a gente, né? Fomos todos do mesmo serviço, então, assim, todos os casos mostrados aqui, a maior parte deles